Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Boa Espíritas tarde. de Assis, hoje, dia 19 de agosto de 2024. E nesse horário nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o capítulo, deixa eu ver aqui, é o capítulo Os Arquivos da Alma, né, de Ivone Pereira. Nós já estamos bem adiantados nesse capítulo. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pelas bênçãos que nós recebemos, pela oportunidade de crescimento, de aprendizado que Ele nos oferece todos os dias de nossas vidas. E também pedimos ao Senhor que abençoe todos aqueles, Senhor, que estão aí na caminhada, apresentando suas dificuldades, seus obstáculos, que todos possam ser fortalecidos para assim conseguirem se aproximar de Ti, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. E também obrigado, Jesus, e obrigado à equipe espiritual da Casa de Francisco de Assis, ao irmão Francisco, esses espíritos que tanto têm nos ajudado e nos amparado nesses momentos, né? Que a tua luz, Senhor, se faça sempre em nossas vidas. Bem, nós vamos começar agora falando sobre a cirurgia perispiritual que a Ivone do Amaral Pereira vai passar. Porque na aula passada eu trouxe até um texto do livro Perispírito e suas modelações, do nosso irmão Luiz Gonzaga Pinheiro. Quem tiver o livro, segunda parte, capítulo 39, tirando dúvidas. Foram perguntas que foram feitas ao Luiz Gonzaga Pinheiro sobre a questão do perispírito, né? Da deformação perispiritual, das cirurgias espirituais. Foram 5 perguntas, se eu não me engano. E nós lemos isso e falamos, vamos ler antes de começarmos a tratar da própria cirurgia da Ivone, porque ela fala que ela passou por uma cirurgia espiritual. Então, diz assim, no dia da operação realizada em meu perispírito, então foi uma cirurgia espiritual, né, no perispírito da Ivone. Foi à noite a cirurgia espiritual dela, pela madrugada, ocasião em que o ambiente terreno apresenta menores dificuldades para a ação dos trabalhadores espirituais. Quem já fez cirurgia espiritual realmente é uma coisa muito eficiente. Eu já fiz em casa, quando eu tive esse problema grave de coluna a última vez, eu encaminhei meu nome, endereço, laudo, médico, tudo para uma amiga minha, né? Que é lá daquele. Onde é a casa, até onde o Antônio Mário trabalha, né? Esqueci o nome agora. Acho que é Fé, Amor e Caridade, né? E foi marcada o tratamento, era 11 horas da noite, e até o médico, um espírito que ele é especialista em ossos. Ela mandou o nome do médico para mim, e na hora certa eu não podia levantar da cama meu, né? Eu e o Beto ficamos lendo o Evangelho durante aquele período que a cirurgia começar, o tratamento começaria às 11 horas da noite, né? Então calculamos assim, 1 hora mais ou menos, e ficamos lendo o Evangelho, sintonizado, porque eu sabia que naquele horário os médicos da espiritualidade, esse médico estaria tratando, e graças a Deus, eu consegui me levantar, né? Então, são coisas, né, que acontecem. São cirurgias feitas do nosso perispírito, né? Oi? A sua é amanhã? Então, nesse horário que vai acontecer, né? Se eles marcam um horário, por exemplo, eles marcam 8 horas da noite. Então, você calcula mais ou menos 1 hora e meia. Daquele horário, naquele dia você procura fazer uma dietazinha, né? Evitar certas coisas. E naquele horário, a melhor coisa que tem é você fica no seu quarto, pega o evangelho e fica lendo o evangelho. Se tiver mais alguém que possa te acompanhar, essa pessoa também. Você lê o evangelho, a gente faz assim, eu li
um capítulo, ele lia outro, eu li um trecho, eu li outro, e eu peguei o capítulo 6, o Cristo Consolador, que é o que eu amo, né? E durante todo aquele período nós lemos todo o capítulo 6. Depois fizemos a prece e agradecemos, porque aí você está em sintonia com a equipe espiritual. Em sintonia com a equipe espiritual. Inclusive, é recomendado assim. Tem aquelas pessoas que pedem para você botar o nome da casa espírita, aí colocava o pessoal na reunião de terça-feira, na reunião do tratamento espiritual. O ideal é que você fale com a pessoa, olha, eu vou botar seu nome. Por exemplo, na irradiação, você manda para a gente um nome. Olha, eu boto o nome de fulano na irradiação para doenças físicas. O ideal é que você fale para a pessoa. Eu vou colocar seu nome na reunião de irradiação de doenças físicas. Então, a reunião de irradiação começa, por exemplo, a nossa. Vou fazer até uma recomendação, que alguns companheiros aqui estão com o nome da irradiação, né? Alguns companheiros estão com o nome da irradiação porque estão com problemas de saúde. O ideal é o seguinte, por exemplo, se eu botar o nome da Carmen, a Carmen está com problema, Rose, por favor, bota meu nome aí na irradiação para doenças físicas. A irradiação é quando? É sexta-feira, começa às 18 horas. O ideal é que a criatura que pediu para colocar o nome, nesse horário, ela na casa dela, ela se recolha. Se recolha. Pega o evangelho, fique lendo. A reunião normalmente dura, vamos dizer, no máximo meia hora. Não passa disso. Pega 20 minutos, 15, meia hora. Então, das 18 horas, 18h30, ela se recolhe no quarto dela, entendeu? E pega o evangelho, fica fazendo leitura. Porque o nome dela está ali na irradiação. Se ela está fazendo a leitura, ela está em conexão com o plano espiritual. O nome dela vai ser citado. Ela está ajudando, mas às vezes a pessoa manda um nome para irradiação. Aí, na hora que está acontecendo a irradiação, a pessoa está vendo televisão, a pessoa está indo para a festa, a pessoa está batendo papo, está falando sobre outra coisa. Então, se alguém me pede, fulano, bota o nome de... Tudo bem, vou botar, mas avisa essa pessoa, é assim que a gente fala, avisa essa pessoa para, na sexta-feira, às 18 horas, ela entrar em prece. Ela entrar em prece, porque o nome dela estará lá. Né? Então, faça assim. Porque a espiritualidade, quando vai lá, a pessoa chega lá, pega a pessoa na festa, né? Na festa. E aí? Então, eu faço isso aí, foi uma orientação que me deram. Se você pedir para botar seu nome na irradiação. Não, na irradiação, o mínimo que você pode fazer. Então, você não tem horário. Eu até falei, nossa, é das 18 às 18h30. Se recolha, se possível, naquele dia, faça uma alimentação mais frugal, e na hora da irradiação tem que ser o Evangelho, ou seu livro Caminho, Verdade e Vida, para o nosso livro, se você quiser, o livro doutrinário. Faça uma prece, peça ajuda a Deus para te abençoar, os médicos da espiritualidade para te ajudar, que a gente sempre pede, né? Que os amigos, que os médicos da espiritualidade, Jesus, vão à casa dessa pessoa, envolvam essa pessoa. E se ele chega lá e encontra a pessoa em conexão com o alto, olha que coisa maravilhosa. Então, é um aviso que a gente dá. Ajuda-te que o céu te ajudará. É uma frase tradicional. E se é algum amigo que pede para a gente botar o nome, a gente passa essa mensagem para o amigo. Eu vou colocar seu nome vai ficar 4 semanas, são 4 semanas, né? 3 semanas. 3 semanas. Então, durante 3 semanas, faça isso. Faça isso. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, aqui, né, a Ivone vai dizer: no dia da operação, realizada em meu perispírito, foi à noite, pela madrugada, ocasião que o ambiente terreno apresenta menores dificuldades para a ação dos trabalhadores espirituais. É menos barreira a vencer, né, durante a madrugada. Aquela mesma entidade espiritual mostrou-me certo detalhe. Era um amigo que estava orientando ela, mas ele não aparecia para ela.
nem deu nome, mas ele foi o indicado do doutor Bezerra de Menezes para acompanhá-la, mas ela não via ele materializado. Nem sabia o nome dele, só sabia que ele era médico. A última encarnação dele foi médico, e o doutor Bezerra que pediu a ele para acompanhá-la. Então, ela diz aqui, né? Aquela mesma entidade espiritual mostrou-me certo detalhe do mesmo, a altura do coração, e disso podendo eu, dessa vez, reter as palavras. Vê, ele mostrou para ela o problema dela, né? Do corpo dela. São fibras luminosas, impressionáveis e delicadas ao inconcebível pelo teu pensamento. Então, ele está dizendo para ela, o que eu estou te mostrando, você não consegue imaginar. E por isso, algumas foram rompidas, algumas dessas fibras, né, foram rompidas pela intensidade da dor moral que te atingiu. Essas fibras estão no perispírito dela, na altura do coração. Quando ela se suicida, o impacto é tanto que rompeu o impacto da dor moral, rompeu alguma dessas fibras do coração perispiritual dela, advindo, então, o estado de depressão nervosa incompatível com o sistema de vibrações necessárias à existência. Em tais condições, o perispírito não suportará o contato carnal. Então, como o perispírito dela está avariado, ele não vai aguentar o contato com o corpo. Em seguida, mostrou-me estas fibras, então tive possibilidade de ver a mim mesma, à altura do coração, como um espelho mágico e muito eficiente, com efeito muito luminosas essas fibras, como se fossem raios de sol concretizadas. As fibras diziam também tenuíssimos, né? Formavam, né? Tenuíssimos, era como se fossem tenuíssimos fios elétricos que se tivessem partido. As partidas encolhiam-se, as fibras partidas, né? Tais como fios elétricos arrebentados. Eram apenas 3 assim danificadas e despendiam chispas ainda mais luminosas, exatamente como fagulhas de força elétrica de um cabo que se arrebentasse. Lembra quando nós falamos, né, do menor suicida, sobre o fluido vital, que o cordão de prata foi rompido, mas ainda tinha muita força vital? Essas fibras ainda tinha muita força vital. E o Camilo descreve os outros réprobos, né? Exatamente falando dessas fibras. Exatamente, você percebe qual é o suicida. Porque aquelas fibras estão soltando essas fagulhas. No coração dela, as fibras estavam soltando essas fagulhas, porque elas foram rompidas pelo suicídio, né? Aí ela diz aqui, será o nosso, ela fez uma pergunta, será o nosso perispírito, então, um composto de fibras de luz? O que sei, consoante a doutrina espírita, quer dizer, de acordo com o que ela aprendeu na doutrina espírita, é que ele, o perispírito, se compõe de certa modificação do fluido cósmico universal, quintessência da matéria, do fluido elétrico, do fluido magnetizado, que no fundo é tudo uma coisa só, derivação do fluido universal. E sabe-se que todos 3 têm a mesma origem, o fluido universal, e são luminosos. No corpo carnal, justamente, a altura do coração era que eu me queixava de dores intensas, e nem mesmo eu podia suportá-las, o que me fez cair naquele estado comatoso. Então, ela sempre sentiu muita dor na altura do coração. No perispírito, era nesse mesmo local que eu via as fibras partidas. O médico terreno examinava o corpo material diariamente e não encontrava afecção alguma. O médico espiritual, porém, tratava carinhosamente o corpo espiritual, medicando e operando, provavelmente religando os fios, que eu vira partidos, ou as ditas fibras luminosas com os processos do mundo astral. Pois, em verdade, não assisti ao trabalho, à cirurgia, né? Apenas me foi concedido o ensejo de ver
o dano existente em meu ser perispirítico. Ela não viu a cirurgia, ele apenas deixou ela ver o estrago que ela fez com o suicídio, né? Entre mentes, ouvia, como por um sonho, que o médico em apreço acrescentava, o médico espiritual, enquanto agia no serviço da operação, não sabendo eu se ele assim dizia, desejando ser por mim ouvido, para que eu mais tarde transmitisse a lição, ou se realmente ministrava alguma instrução acadêmica a assistentes seus, talvez espíritos em aprendizado no mundo astral. Então, ela está dizendo que, conforme ele ia fazendo a cirurgia, ele ia falando. Ela não sabe se ele falava para ela ouvir o que ele estava fazendo, ou se ele estava o quê? Com residentes. Como o médico aqui, às vezes, faz uma cirurgia para os residentes, né, para acompanharem, ou se ele estava com residentes espirituais acompanhando a cirurgia que se processava, né? Aí ela diz aqui, né? Para que eu mais tarde transmitisse a lição, ou se realmente ministrava alguma instrução acadêmica a assistentes seus, talvez espíritos em aprendizado no mundo astral. Talvez até mesmo espíritos de médicos encarnados que, durante o sono do corpo, Vamos estudar, né? alcançassem ao invisível a fim de colherem novos cursos para sua clínica humana. Dizia a eminente entidade, respondendo a uma daquelas personagens que indagaram. Então, um dos estagiários fez a pergunta para o médico: são verdadeiramente órgãos? Pois se referia ao conjunto do perispírito. Aí esse médico diz: órgãos propriamente, como os do corpo físico humano, não são, nem poderiam ser os órgãos perispirituais. Não possuindo vocábulos, quer dizer, palavras, para nos fazermos compreender melhor, convenhamos em chamar-lhes órgãos. Então, ele fala que o órgão do nosso perispírito ele deveria ter um outro nome. Mas, como nós não conseguimos outro nome, ele diz, chama de órgão. Então, a gente diz órgão perispirítico. Órgão físico é o corpo, do corpo. E órgão perispirítico seria o órgão do perispírito. Né? Aí ele diz assim, são, porém, a forma semimaterial. Por que semimaterial? Porque é formado de fluido. E o fluido é um tipo de matéria. Né? São, porém, a forma semimaterial ideal dos mesmos órgãos humanos, como que baterias acumuladoras de vida intensa, poderosas e sensíveis ao mais alto grau que podereis compreender. Formas sede de energias vibratórias. Formas sede, quer dizer, aquele órgão retém aquela energia, né? Formas sede de energias vibratórias incalculavelmente ricas. Quer dizer, a quantidade de energia que elas detêm, nós não podemos nem calcular. Essa vida aí existente é constituída pelas várias modificações do magnetismo ultrassensível e da eletricidade, cujos poderes totais o homem ainda não pode abranger. O pessoal fala, eletricidade? Sim, você não faz eletrocardiograma? Não é? Não mede? Eletroencefalograma? Então, você tem aquela eletricidade ali dentro do corpo, né? Aí ele diz aqui, cujos poderes totais o homem ainda não pode abranger, ao passo que o conjunto é protegido pela camada vibratória da matéria mais rarefeita existente do planeta, a qual tudo reveste, modelando a figura humana ideal. Cada uma de tais baterias ou órgãos armazena uma força eletromagnética de grau ou sensibilidade diferente. Vai depender de cada tipo de órgão, né? Ativando as funções do corpo humano. Umas dão vida e energia ao cérebro, polo de maior importância em ambos os aparelhos, perispírito e físico, terreno. Outras ao coração, mais outras à circulação do sangue, outra mais as funções gástricas, hepáticas, genitais, etc., etc. Enquanto tudo será como que observado, dirigido ou fiscalizado pelo sistema nervoso.
cuja sede, como sabeis, é este mesmo corpo. E, assim sendo, as mesmas baterias trarão como que o desenho dos órgãos que deverão acionar no corpo humano. Aí ela botou uma notinha aqui embaixo. A notinha diz assim, é a nota da autora, que é o exame. O leitor se admirará de que me fosse possível reter essa lição e descrevê-la 20 anos depois de tê-la ouvido. Mas temos de nos lembrar de que aquilo que se grava em nossa memória durante os chamados semitranses se torna inesquecível para o estado de vigília. Decalca-se em formas indeléveis e, quando necessário, estas se levantam dos arquivos e que estão contidas pelos canais da intuição. Então, toda essa mensagem é como se ela fosse gravada a ferro e fogo e fica guardada, arquivada no teu inconsciente. No momento que você precisa acessá-la, ela vem inteira a lembrança, né? E aqui era necessário para que ela deixasse registrado no livro. Então, isso aconteceu, ela publicou o livro 20 anos depois dessa cirurgia, mas ficou tudo registrado na mente dela. E quando ela precisou acessar, veio todos os detalhes. Assistido o médium aos demais pelos mentores espirituais durante o exercício mediúnico, torna-se tão mais fácil a reprodução de que foi ouvido e visto muitos anos antes. Então, a espiritualidade ajuda e essa lembrança vem para a memória dela inteira, né? Vamos voltar ao texto. Tudo isso retive na lembrança, sonolentamente, enquanto me operaram, tendo eu a impressão de que, realmente, a ocasião fora aproveitada para uma aula. Pois, como sabemos, o tempo nunca é perdido no mundo espiritual, com uma só individualidade, tudo sendo motivo para esclarecimento e instrução à coletividade. Então, essa cirurgia dela, isso não fica ali circunscrito a poucas pessoas, não. Isso é utilizado para educação coletiva. Auxiliavam o médico duas outras entidades desconhecidas para mim, ao passo que eu, em espírito, durante a operação, permanecia deitada sobre uma mesa em tudo idêntica às mesas de operação dos modernos hospitais, acima do corpo carnal, inerte. Quer dizer, ela teve o semitranse. Nesse semitranse, ela teve um desdobramento. E o espírito, com seu perispírito, foi levado ao plano espiritual para esse hospital. E lá, o perispírito foi operado. E o corpo dela está em casa, né? Na cama dela, ela deitadinha. Então, isso aqui, né? Repetindo. Permanecia deitada sobre uma mesa, ela em espírito, e tudo idêntico às mesas de operação dos modernos hospitais, acima do corpo carnal, que o corpo carnal estava lá no quartinho dela. Inerte. O que quer dizer? Que o serviço era realizado no próprio aposento onde o corpo físico jazia inanimado. Quer dizer, nem para o hospital ela foi levada, na realidade. Eles desdobraram ela do próprio quarto dela, e o quarto dela se transformou no hospital, na verdade é essa. E lá ela ficou, lá, o corpo da cama, e ali no plano espiritual do quarto dela, fizeram a cirurgia. Então, é por isso que a gente tem que ficar. Exatamente. Né? E se você não vai entrar em. Deixa a porta do banheiro lá. Se você. Não apareceu. Então, deixa, que eu vou. Não é verdade. Né? Então, vamos lá. Então, olha aqui. Se você vai fazer essa cirurgia, você tem que se preparar. Se você vai fazer a cirurgia no hospital, você não tem uma preparação. Se você vai fazer uma cirurgia na sua casa, você também tem que se preparar. Você toma o seu banho, não é isso que a gente vai para o hospital? Toma o seu banho, se higieniza, bota uma roupinha leve, né? Troca a roupa de cama da sua cama. São coisas que parecem bobagem, mas não é. Porque a gente sabe que o ambiente também pesa. Quando você está numa casa espírita, eu sei disso porque eu trabalhei anos no tratamento espiritual do Serói.
Trabalhei como anos. Trabalhava lá dentro dessa linha. Eu comecei naquela sala anterior, dando passe, depois o amigo espiritual me chamou para trabalhar lá dentro, aplicando passe por causa da minha energia, tem muita energia, né? E eu trabalhei anos lá dentro no passe. Então, ele dizia, antes da reunião começar, algumas horas antes, a sala é higienizada com ozônio, porque o ozônio tem essa característica bactericida. Então, eles têm essa preocupação, higienizam o ambiente, que aí é parede, chão, é matéria, bactéria. Vírus tem no nosso, nós sabemos disso, né? Aqui no ar tem bactérias. Então, eles fazem essa asepsia no ambiente. Você olha, troca sua roupa de cama, bota tudo limpinho, fronha limpinha, toma o seu banho, bota a roupa limpinha, faz a higiene física e a mental. Qual é a mental? É ficar em leitura. Então, você não é, não é não. Não é não. A gente sabe das larvas astrais. Já estudamos isso lá nos mensageiros. Então, a gente tem que fazer isso. Tá? Faz tudo isso. Faz uma alimentação frugal para não estar com o estômago cheio, aquele feijão com arroz, rabada, aquela coisa toda. Né? Tudo. É só a gente fazer. A gente faz a nossa parte, eles fazem a dele. Aí, depois, eles vão fazer a cirurgia. No caso dela, foi no próprio quarto. Então, faz toda essa higienização, né, que eles vão fazer e a gente faz também. Eu trouxe aqui um PDF que eu vou compartilhar do livro O Perispírito e Suas Modelações, do Luiz Gonzaga Pinheiro. Opa, deixa eu ver aqui. Que na segunda parte desse livro, segundo quem quiser anotar, é parte 2, capítulo 38, aonde ele vai falar o seguinte, o Luiz Gonzaga Pinheiro, porque o Luiz Gonzaga, na casa espírita dele, que se eu não me engano, ela, não sei se é do Rio Grande do Norte ou do Ceará, ele é nordestino. Eles têm todo esse trabalho de cirurgias espirituais, né? E ele trouxe muito desse trabalho da Casa Espírita, onde ele publicou dessa obra, O Perispírito e Suas Modelações. Aqui é a segunda parte. Na primeira parte, ele é só sobre o perispírito, falando desde que começa até... E a segunda parte é dessas cirurgias. Então, na segunda parte do capítulo 38, ele vai dizer assim, neste volume, o enfoque maior é para o suicídio. Eles vão dar uma atenção maior para a questão do suicídio, que realmente é a questão mais grave. Né? Com a transgressão da lei, e a Ivone era uma suicida, né? Não esqueçamos disso. Essa cirurgia que ela está passando é porque ela é uma suicida. Aí ele diz assim, neste volume, foto maior para o suicídio. Com a transgressão da lei, este ato gera do perispírito, a depender do gênero de agressão usado, as mais variadas deformações anatômicas e fisiológicas, mantidas durante anos pela desorganização psicológica daquele que optou por tão desesperada fuga da existência física. Lembra que na aula passada nós estudamos que o problema todo do suicídio não é que é castigo divino, nada disso não. É porque a pessoa se desestrutura o seu sistema nervoso, desestrutura o seu corpo mental, o seu corpo astral. Há uma desestruturação energética. Esse é o grande problema. É o que ele diz aqui. Né? Vão existir deformações anatômicas e fisiológicas mantidas durante anos pela desorganização psicológica daquele que optou, que escolheu, por tão desesperada fuga da existência física. Desejosos do impossível, a morte, tais irmãos se violentam, pensando mergulhar no nada, porque eles querem isso. Eles querem... A pessoa que se suicida quer esquecer, quer apagar tudo. Ela acha que vai mergulhar no nada. Né? Então, desejosos do impossível, a morte, que é o desaparecimento. Porque o sujeito que se suicida, ele quer desaparecer. Ele quer a morte, que é o aniquilamento total. Mas isso é impossível. É impossível.
Nós não desaparecemos. Tais irmãos se violentam pensando mergulhar no nada e se descobrem vivos com dores e problemas maiores que os anteriores, a exigir dos séculos futuros a devida reparação à lei. Se procurarmos a dor mais atroz, a deformação perispiritual mais duradoura, a dificuldade em pacificar a consciência, subtraindo-lhe os complexos mais profundos, geralmente as encontramos entre os suicidas. E como a mente é construtora e mantenedora das linhas de harmonia perispiritual, projeta para o perispírito a sua carga de culpa, a traduzir-se em ulcerações e mazelas variadas. Então, a mente que é construtora e mantenedora das linhas da harmonia perispiritual, o modelo organizador biológico, vai jogar no perispírito a sua carga de culpa, de remorso, de tristeza. E isso vai se traduzir, se transformar em quê? Em feridas, em mazelas várias, né? Aí que eu vou para o próximo PDF. Aí ele vai dizer aqui, ó, o destino final de nosso perispírito é a luz. É a luz, né? Quando você chega ao ápice, é a luz. É a energia pura, o grau máximo de eterização. Só concebível por aquele... E ligou alguma coisa aí. Por aquele que lá se encontra. Então, o destino final do perispírito é a luz, é a pureza absoluta, o espírito crístico, né? Só concebível por aquele que lá se encontra na condição de espírito puro. Esse desfecho que todos teremos independe dos tropeços de caminhada. Mesmo você tropeçando e caindo, tropeçando, se arrebentando, fazendo um monte de besteira, você um dia vai ser luz, tá? E esse desfecho independe dos tropeços de caminhada, que apenas o retarda. Não modifica o teu destino. Ah, não, ele não vai chegar a ser Cristo, todos são. Não modifica o seu destino, nem mesmo para o mais vil dos criminosos, que após ressarcir seus débitos é atraído pela luz, rendendo-se a ela como fazem as mariposas e os vegetais. Agora eu vou dar um pulo grande, vou para o PDF 164. Aqui já é outro capítulo, é o capítulo, quem quiser adotar, aqui é o capítulo 43 desse livro, da segunda parte, O Perispírito Frente ao Suicídio, que nós estamos abordando isso porque Ivone é suicida, né? Capítulo 43 da segunda parte, O Perispírito Frente ao Suicídio. André Luiz, diz o Luiz Gonzaga Pinheiro, em seu livro Missionários da Luz, cita-nos o caso de Raul, que, havendo praticado suicídio, dissimulando sob a forma de um assassinato. Ele não queria que a sociedade soubesse que ele se suicidou, mas ele armou o esquema para todo mundo pensar que ele tivesse sido assassinado, né? Ficou jogado sobre poça de sangue, quando um bando composto por dezenas de espíritos delinquentes dele abusou, vampirizando-lhe os fluidos vitais, deslocando-o para outros sítios, efetuando-se o resgate quando as condições favoreciam o êxito da empreitada. Então, ele simulou a morte dele, o assassinato, quando foi suicídio. Mas o sangue, ele ficou ali, exposto. E os espíritos trevosos ainda tinha essa questão de fingir, né, se suicidou, mas não queria nem que ninguém soubesse que ele estava. Quer dizer, ainda tinha a questão da vaidade, né? Não, eu não quero que ninguém saiba, né? Porque suicida fica mal visto, né? Então ele ainda dissimulou, ainda Mas ele enterrado no... em Campo Santo, ainda teve esse agravante de simular. Aí os espíritos trevosos, né, se banquetearam, os vampiros, né? Do fluido, da linfa, do sangue dele, né? Vampirizando-lhe os fluidos vitais, deslocando em espírito
para outros sítios, outras regiões, efetuando-se o resgate mais tarde dele, quando as condições favoreciam o êxito da empreitada. Por sua vez, Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, narrando um caso de obsessão de desfecho suicida, descreve o local onde houvera 2 suicídios, estando os 2 espíritos ainda no local da tragédia. Um deles vagava a bradar por socorro, pois despedaçaram o crânio com um tiro, e o outro permanecia desmaiado em coma, devido ao choque brutal do envenenamento ocorrido há mais de 10 meses. A dor, como descrevê-la quando atinge proporções inimagináveis ao desvincular-se da fé e da esperança? A Ivone narrou para a gente a dor dela, terrível, né? Ó Deus, inspira aquele que tudo tem de material, ao transeunte absorto, ao religioso, ao indigente, ao solitário, ao contente, ao sofredor, ao poeta, ao romântico, a orar por tais irmãos, porque sabemos ser o único auxílio, que é a prece, capaz de minorar a dor, balsamizar o sofrimento, suavizar a loucura, para que um dia possa nascer no vale sombrio uma roseira, sem que suas rosas sejam imediatamente fulminadas pelas vibrações da dor. Então ele pede, por isso que a Ivone pede naquela que a Carmen manda para a gente todo dia, né? Orem, orem pelos suicidas, porque esses espíritos necessitam muito, muito, né, das nossas preces. E é um pedido da Ivone Pereira para todos nós, né? Ela diz aqui, ó, façamos uma prece diária pelos espíritos muito, muito sofredores, principalmente os obsessores mais cruéis e os suicidas. Esse é o pedido de Ivone Pereira, porque eles precisam muito. E tem aqui um outro subitem, que é o item 2, a cristalização do pensamento. Todo suicida grava de maneira marcante a imagem trágica, o seu ato trágico. Estaciona a mente no instante sofrido da fuga, que constitui um registro da fragilidade de que é dotado frente às suas aflições, para ele intermináveis e superlativas. Essa cristalização da imagem, que a imagem do momento que ele se suicida é como se congelasse, e aquela imagem fica vendo na cabeça dele o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Essa cristalização da imagem em muito dificulta todo e qualquer tratamento perispiritual, pois não dá margem a que nenhuma outra ou motivação qualquer se lhe sobreponha, desviando a ótica do cerne o seu problema. É uma imagem tão forte da mente dele que os amigos espirituais tentam plasmar uma outra imagem para se sobrepor a essa. Mas essa é tão poderosa que é muito difícil conseguir, né? Aí ele diz aqui, como a modelagem perispiritual requer a atuação mental do espírito, que a mantém ou desfaz, fácil se torna entender porque o suicídio é um paciente de difícil tratamento e de torturada aparência. Porque a modelagem perispiritual precisa de uma atuação mental do espírito. Mas se ele está totalmente desequilibrado, como é que ele vai ajudar nessa remodelagem? Nessa correção, né? Como terapia básica, os técnicos espirituais procedem a tratamentos psicológicos e psiquiátricos com a finalidade de subtrair, de retirar da mente a cristalização incrustada, obstáculo imediato ao auxílio mental que o enfermo pode prestar a si mesmo. Então, o tratamento é para tentar tirar aquela imagem cristalizada para colocar outro. Eu já li também um livro na Espírita falando que as pessoas que são psicólogas, terapeutas, psiquiátricas, que trabalham com estudos da mente, quando desencarnam, muitos deles vão trabalhar no plano espiritual. É o psicólogo, é o psicoterapeuta, é o psiquiatra, é o neurologista. Eles, né, que se interessarem, vão fazer cursos no plano espiritual para ajudar nesse tratamento, porque eles já têm
esse conhecimento daqui da Terra. Vejamos como o médio desdobrado descreve tal ensinamento. Aqui era um médium que trabalhava com eles, lá na Casa Espírita do Luiz Gonzaga Pinheiro. O médium chama-se Albert. E... Albert, não, acho que Albert é o espírito. Albert manda que eu fixe o olhar demoradamente sobre os órgãos. Estão todos estraçalhados. Então, Albert é o espírito que está falando com o médium, não é o Luiz Gonzaga Pinheiro, não. Ele está narrando aqui o que o médium contou, o médium que trabalha com isso, ele que, esse médium que dá passividade a esse espírito, Albert. Aí ele diz assim, que Albert, o espírito, manda que ele, o médium, fixe o olhar demoradamente sobre os órgãos. Estão todos estraçalhados. O órgão perispiritual, né? Porque não existe o coração, é somente uma porção de carne. Ele diz que esse espírito vai demorar muitos anos até que venha reencarnar. Não há como proceder uma modelagem agora, porque ele registra muito fortemente o suicídio em sua mente, a cristalização muito forte, né? Mesmo que a modelagem fosse tentada, a mente dele a desorganizaria. Veja que o instrutor toca a parte encefálica do paciente que observamos. Quando seu dedo atinge determinados pontos cerebrais do perispírito inanimado, pois o espírito está em coma, uma parte do corpo parece tremer. Mostra-me em um telão a imagem cristalizada. É como cinema. As imagens do suicídio são sequenciadas, parando bruscamente no instante fatal do desencarne. Dizem que essa imagem final é que está cristalizada e que precisa ser removida. Eles apenas quiseram fazer-me uma demonstração. Uma vez que esse espírito seja despertado e induzido a elevar a sua autoestima, diz Albert, será removido para remodelagem dos seus órgãos. Né? Então, a gente vê, gente, que coisa, né? Que trabalho maravilhoso que a espiritualidade realiza com essas pessoas que desencarnaram dessa forma, né? Esse aí deve ter se jogado debaixo de um trem, qualquer coisa assim, porque o corpo dele está todo estraçalhado. Imagina aquelas rodas grandes do trem passando por cima, arrebenta com tudo, né? Lesa terrivelmente o perispírito. Então, aí nós trouxemos isso, porque a Ivone é uma suicida. E ela passou por essa cirurgia. Vamos seguir mais um pouquinho aqui, mais um pedacinho, né? Depois desse estranho acontecimento, entrei em convalescência, depois da cirurgia que ela realizou. Não obstante, ainda hoje, 20 anos depois, tanto a fadiga física como o sofrimento moral fazem reaparecer as dores então sentidas, e eu adoeço, sem contudo se constatar qualquer enfermidade do aparelho carnal. Então, mesmo passando pela cirurgia espiritual, ela ainda sente no corpo as consequências do suicídio. Uma fadiga, um cansaço físico, como sofrimento moral. E quando ela sente isso, as dores voltam e ela fica doente. E os médicos não conseguem saber por que essa dor. Quer dizer, a lesão foi tanta que, mesmo ela passando pela cirurgia, ela ainda tem sequelas, né? Detalhe curioso para os observadores da personalidade humana, diz a Ivone. Durante o estado agudo da inconsciência sobrevinda, eu perdi a lembrança da minha atual personalidade. Quando ela estava lá, né, passando por cirurgia, ela perdeu a lembrança da personalidade dela, Ivone. As raras vezes que pude falar naquele estado em que ela estava lá sendo operada, se convalescendo, segundo informações das pessoas que me assistiram, eu me reconhecia com a personalidade de minha existência passada, quando filha de Charles. Então, ela estava no estado de coma, mesmo depois da cirurgia, que ela ainda ficou como se fosse num coma, ela falava. A família dela, que estava junto dela, ouvia ela falar.
mas ela não falava como se fosse Ivone Pereira. Ela falava como personalidade que se jogou lá, né, no mar, filha de Charles. Tudo que ela falava ainda era em relação a essa personalidade desgraçada, a suicida, né? O nome dele, porém, em sua última existência terrena, verificada no século XIX, não era esse. Então, ela fala Charles, mas, na verdade, o nome dele, quando ele foi pai dela, que ela se suicidou, não era Charles. Charles é de uma outra vida. Ela nunca citou o nome dele, o nome do pai dela, né? Na vida Por quê? toda. Porque talvez, quando ela tenha escrito isso, e esse livro seria traduzido, lá em Portugal ou na Espanha, onde ele era, talvez tivessem ainda pessoas da família, né? Então, ela nunca citou o nome do pai dela nessa última encarnação que ela se suicidou. Ela só usa Charles, que é o nome de outra reencarnação lá do passado. Mas dessa que ela se suicidou, ela não cita o nome dele, porque poderiam ainda ter pessoas vivas e daria problema. Então, nós vamos parar por aqui. Ó, vamos botar a data aí, hoje, dia 26, nesse parágrafo, que começa assim: de certa feita, contaram, 26, 26, de certa feita, contaram-me mais tarde. Aí é onde a gente vai continuar o estudo semana que vem. Então, gente, a gente vê que coisa, né? Que coisa maravilhosa a gente está estudando isso, e como alerta, né? Como orientação, para que a gente nunca venha a ter essas ideias terríveis que é de suicídio, né? Jamais, jamais. Porque o sofrimento é atroz. O próprio André Luiz e outros irmãos dizem que o sofrimento é tanto que nenhum de nós, esse vai para lá, é capaz de avaliar. Não, nós não conseguimos mensurar a dor de um suicida. Porque só quem passa por isso sabe dizer como é difícil, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer algum comentário? Carmen, pode... Rose, Não. falar uma coisa muito séria. Eu não sou, que eu lembro, eu não sou suicida, tá? Mas eu, com 17 anos, quando cheguei no Rio de Janeiro, tive cirurgia espiritual com a equipe de. Depois que eu fui para o CO, eu vi que era a equipe do. Ai, do mais conhecido de todos, me deu um branco, desculpa. E eu já vou lembrar. Hã? Não, não, o Bezerra de Menezes, equipe de Bezerra. É exatamente isso. Eu estava presa num beliche, eu não podia andar, nananá, e eles chegaram. Eu nunca tinha ouvido falar em espírito, nada, católica, apostólica, aquelas coisas, sabe? E esse agravante, né? Eles chegaram, eu senti aquele bafo assim do lado do beliche, fiquei com medo. Aí eles falaram comigo: não tenha medo, nós estamos aqui para te ajudar. E foi uma coisa limpa, assim, sabe? Eles pediram, sabiam o que que era e tudo, e falaram para mim limpar, trocar roupa de cama, tomar banho, botar uma roupa clara, tudo limpinho, asseado, que eles iriam me operar. E é assim foi feito. Falei para o meu irmão que estava lá, tinha um pessoal na sala, e você estava cheio de remédio, que loucura, nunca acreditaram. Mas olha, foi assim a coisa mais que eu mais me lembro. Eu estou relatando agora, eu me lembrando dos detalhes que eles fizeram, de tudo. Tiraram do útero, mostraram, me mostraram um negócio branco assim que estava dentro de mim, que eu estava assim que eu cheguei no Rio, eu comecei a passar mal, eu desmaiava, e ninguém sabia o que que era, né? Eu depois é outra história para complementar, não posso fazer isso porque é uma coisa muito particular, entendeu? Mas realmente eles sabiam, tu vê, a espiritualidade sabia o que eu tinha e vieram. Eu nunca tinha ouvido falar. Anos depois, quando eu conheci a doutrina, 30 e tantos anos, tinha 17 anos, eu caiu minha ficha. Opa, deu para, né? Eu consegui fechar aquilo, tudo que tinha acontecido. Então, estou falando, eu me lembrando da higiene, da limpeza, entendeu? Eles falaram assim para mim, nesse dia à noitinha, quando vieram,
amanhã você pode voltar e pegar aquele emprego, que eu já estava com emprego e não conseguia ir. Eu consegui um emprego na Dijon, na época meu irmão trabalhava na Dijon masculina, e cadê? Eu ia perder. Eles sabiam, eles falaram, amanhã se alimenta bem, levanta e pode seguir tua vida. E assim foi feito. Tá, então é isso. Os outros detalhes, um dia a gente reúne e conversa. Me fala, o que você queria falar? Alguma coisa, Carmen? Então, é muito interessante quando ele fala, a Ivone fala, né, e o Luiz Gonzaga Pinheiro também, a reconstrução do perispírito, ele é tão demorado porque a mente precisa ser trabalhada. Por isso você falou dos psicólogos para ajudar a criatura a Isso, descristalizar, né, se assim a gente pode dizer essa palavra, porque aquilo fica tão impregnado que ele não consegue se ver com exatamente. o corpo, né? A reconstrução do corpo, que fica tudo estraçalhado mesmo, né? Muito interessante isso, muito, muito, Interessante muito mesmo. mesmo. É. Meus irmãos, nós só temos a agradecer a Deus, né? Agradecer aos espíritos amigos que nos dão essa oportunidade fantástica de conhecer isso, mas acima de tudo, né? De nos alertar, nos ensinar a viver e manter a nossa fé e não desafiar a providência divina. Essa é a grande lição que fica para todos nós. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos equilibre, que a gente tenha sempre o Evangelho como amparo para qualquer momento de dificuldade, porque isso nunca falha, né? Que Deus nos abençoe e que a misericórdia dele esteja sempre junto a nós, está sempre, né? Deus nunca nos desamparou. Então, gente, daqui a pouco a nossa irmã Luzia Santiago estará conosco. O tema de hoje é um tema também muito importante, Luzia. é desequilíbrios. Desequilíbrios. Esse texto está no livro Lampadário Espírita, capítulo 52, da Joana de Anjos. Todos estão convidados a participar da palestra pública. Eu desejo boa noite a todos e vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, tá bom? Um beijo no coração de todos. Boa noite, boa palestra. Obrigada.